Bom dia, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa Sala de Visitas. E hoje o nosso convidado é um estudioso e sinólogo brasileiro, é professor Giorgio Cinedino. Ele é tradutor de obras clássicas de filosofia chinesa, os Analectos de Confúcio e Tao Te Ching de Lao Tzu. E no ano passado, Cinedino levou aos leitores de língua portuguesa mais uma obra taoísta, o Imortal do Sul da China, de Zhuangzi. O Giorgio Cinedino próprio já completou mestrado em filosofia chinesa pela Universidade de Pequim e doutorado pela Universidade de Renmin. E, além disso, ele trabalhava como diplomata brasileiro na capital chinesa, Pequim, por 8 anos. Agora, ele está morando em Macau. Bom dia, professor. Bom dia, Isabel. Muito feliz em revê-la. Muito obrigada por receber a nossa entrevista. Então, primeiramente, professor, faça uma promoção, apresenta o seu novo trabalho à nossa audiência, porque Zhuangzi ou Zhuangzhou, mesmo seja um dos representantes muito importantes da filosofia chinesa, mas obras dele é muito menos traduzido em português. Muito obrigado por essa pergunta, é uma pergunta extremamente interessante, não é? Como você sabe, o Zhuangzi ele é um autor que chama interesse, que atrai muitos leitores interessados no pensamento chinês, mas infelizmente até o momento, até o ano passado, nós não tínhamos uma tradução desse texto feito diretamente do chinês. De qualquer maneira, eu conheci o Zhuangzi, ainda muito pequeno, um livro que meu pai tinha comprado, chamado A Via de Chuangzi, que é uma retradução feita por um místico, um monge norte-americano chamado Merton. O interesse de traduzir essa obra ele sempre existiu, mas o Zhuangzi, o chinês de Zhuangzi, ele é extremamente complexo, Então eu li esse texto, familiarizei-me com ele, mais ou menos 10 anos esse processo, de leitura, estudo e tradução. Sim, bastante tempo. E é necessário porque é realmente uma obra muito complexa. O chinês, além das dificuldades normais, de você trabalhar com o chinês arcaico, o Zhuangzi ele não é muito direto, em relação ao que ele quer dizer. E além disso, o Zhuangzi ele é uma obra peculiar em que nela você encontra humor, ironia, e são coisas muito difíceis de transmitir no chinês arcaico e não são muito usuais aos pensadores chineses. Os pensadores chineses eles tendem a ser mais sérios e mais dizerem as coisas que eles querem dizer com assim, menos nuances, que nós encontramos em Zhuangzi. Bem, o Zhuangzi ele é um texto que ele interessa muito as pessoas que gostam de China, as pessoas têm um prazer especial em ler o Zhuangzi, mas até hoje nós não tivemos tantas traduções em português. Qual é a razão para isso? Uma das razões é que os textos, as traduções que há para línguas estrangeiras não são facilmente compreensíveis. Então os leitores brasileiros, eles já estão chegando ao Zhuangzi por meio de um outro idioma, que não é o português. Para nós traduzirmos esse texto, nós temos que ir um pouquinho mais longe, e tentar explicar numa linguagem mais fácil quais são os problemas que o Zhuangzi está discutindo, como ele desenvolve o seu pensamento, as ideias, qual é o estilo de argumentação, qual é a ordem, a estrutura que há no texto. Sim. Como os meus outros trabalhos, eu também acrescento muitos elementos que estão implícitos no texto, estão fora do texto, elementos de histórias da ideia, elementos de cultura chinesa em geral. Eu sempre gostei do Imortal do Sul da China, eu sempre quis fazer uma boa tradução dele. Ao longo desses 10 anos de leitura eu me dei conta das dificuldades que existem nas outras traduções, e aqui esse produto final ele é uma tentativa de dar algo que seja mais claro
o leitor, né? Que evite tantos problemas. Você já respondeu minha segunda pergunta. Mesmo? Sim, sim. Porque de fato, eu fiquei a saber que o Zhuangzi é um pouco conhecido. Alguns trechos deles são citados pelas celebridades de Hollywood. Porque Zhuangzi se trata mais de relações de homem, pessoas com ao redor, ao mundo. Às vezes, isso é diferente com Lao Tzu, com Confúcio. Mas, por isso, eu queria te perguntar, além de tradução, você, tanto em os analetos de Confúcio, Tao Te Ching, e também neste novo livro, Imortal do Sul da China, você sempre trouxe um comentário, uma interpretação especial suas para explicar melhor o que essas ideias falam. O texto original é escrito em chinês antigo. Isso é até muito difícil para nós chineses ler, entender e ler o inteiro. Por isso, qual é o truque ou técnica que você usa para explicar bem, comentar bem esses textos para os leitores brasileiros de língua portuguesa? Pode ter um entendimento melhor sobre os textos. Ótimo. Então eu da sua fala eu tiro mais ou menos duas questões, né? Primeiro, um pouco de que maneira o estilo de pensamento ele influencia a tradução, né? E influencia a questão do comentário. E a segunda questão diz respeito ao tipo de trabalho que eu faço, né? Por meio desses comentários, anotações, glosas, etc. Tá. E quando fazer o trabalho, você já tinha pensado em fazer uma tradução diferente para o texto se tornar mais atraente? Ótimo, tá. Então vamos começar. Em primeiro lugar, o que eu quero dizer, deixar claro, né, que não são interpretações subjetivas minhas em momento algum. Todo o trabalho que eu faço, ele leva em consideração uma comunidade hermenêutica. O trabalho que na China foi feito, tem sido feito, né, há milênios a respeito desses textos. Você menciona um ponto importante quando diz que os chineses modernos eles leem esses textos e não compreendem, não é? Mas a razão é simples, a razão é que você nunca, mesmo na antiguidade chinesa, mesmo no passado, na era imperial, ninguém lia esses textos separados de um comentário, não é? E isso é um pouco o que me motiva, não é? Eu sempre quis fazer esse trabalho de tradução com um aparato hermenêutico, né? Aí você tem a questão, é um comentário corrido, são anotações, né? Vocês são glosas, qual é o tipo de... eu sempre quis fazer esse tipo de trabalho, por quê? Porque os chineses trabalham dessa forma. No caso, no que diz respeito aos autores chineses, todos eles, né? Quanto mais importante o autor, mais comentários havia. Mais discussões, e de qualquer maneira, todos esses textos clássicos, né, eles normalmente estão vinculados a um comentário, que ele também é canônico. De modo que esse trabalho, o conteúdo extra que eu acrescento, ele sempre tem em vista aquilo que os chineses fizeram, né? E as leituras que eu proponho para esses textos, elas são decalcadas, né? Elas são moldadas na hermenêutica tradicional chinesa. Tá? Então essa é a primeira parte. Segunda parte diz respeito ao estilo de pensamento, né? As diferentes personalidades desses autores, o papel peculiar que esses livros exerceram na cultura chinesa, né? De que maneira a personalidade dessas obras ela influencia na urdidura, na criação de um comentário. Eu oriento o comentário, por um lado, pelas peculiaridades de cada autor, né, o estilo de pensamento, né, e por outro lado, pela maneira como a tradição de comentaristas reagiu a essas peculiaridades. No caso dos analetos, dos três foi o trabalho relativamente mais simples, porque os analetos ele tem
eles têm uma tradição, que ela é a tradução da Escola do Princípio da dinastia Song, né? Um pensador chamado Zhu Xi. E o Zhu Xi, ele é reconhecido, pelo menos nos últimos 1000 anos de história chinesa, como o grande comentarista. Esse livro, Os Analectos, ele poderia ser retraduzido, né, tomando em consideração outras escolas de comentários. E esse é o lado que eu acho que ele é mais fascinante do pensamento chinês. Não? Mesmo o livro ele é polissêmico, né? Ele tem várias interpretações possíveis. As interpretações elas estão organizadas em torno de tradições, né? Tradições de pensamento. Com relação ao Tao Te Ching de Lao Tzu, esse foi um trabalho mais difícil do que os Analectos, né? Em primeiro lugar, porque você não tem um comentário comparável de Zhu Xi, né, com relação aos Analectos. Em segundo lugar, há já várias traduções, seja feitas de línguas estrangeiras, sejam tendo em consideração o chinês, né? Várias traduções feitas em português. Então, o que eu decidi fazer aqui com o Tao Te Ching foi escolher um texto que ainda, um texto e comentário, né, que ainda não tivessem sido traduzidos, né, e estivessem disponíveis no mercado numa língua ocidental. Então eu escolhi um comentário da dinastia Han, um comentário de um mestre taoísta chamado He Shangkong. Eu traduzi literalmente texto e comentário e, além disso, eu fiz um apanhado, né, de tudo que foi pensado com relação aos principais conceitos do Tao Te Ching até a dinastia Han. Então, basicamente, nós temos um outro pensador muito importante dos reinos combatentes chamado Han Feizi. Eu coloquei muito do Han Feizi nas minhas notas de fim e Então, esse texto, o Tao Te Ching, ele tem 3 partes, né? Tem o texto principal, que ele é traduzido conforme a leitura do He Shangkong, né? A segunda parte são as glosas do He Shangkong. E em terceiro lugar são uma série de notas, algumas delas bastante compridas, quase mini monografias, sobre os principais conceitos do Tao Te Ching e essa questão, né, de como esses conceitos eles articulam a leitura coerente dos 81 poemas que compõem a obra, né? Então esse trabalho, no caso dos Analectos, né, eu acho que, pelo que eu sei, né, foi a primeira tradução comentada numa língua ocidental. No caso do Tao Te Ching, essa foi a primeira tradução, está no mercado, né, disponível no mercado, do He Shangkong, e também um texto pesadamente anotado, né, bastante. E isso nos traz ao último trabalho, né, Mortal do Sul da China, quando vocês notam que o livro ele ficou um pouquinho mais fino que os outros, né? E esse trabalho, aparentemente, né, você vê o resultado final, ele parece ser mais simples que os outros, porque eu abri mão das notas, eu não discuto questões textuais tanto, eu me concentro no valor literário do texto, né? Eu trato esse texto como um texto literário, e o meu comentário ele está mais voltado para dar uma coerência, uma unidade à obra como um todo, né? Isso é uma coisa que também é um pouco rara aqui na China. Aqui na China, normalmente, as pessoas focam-se em partes mais importantes da obra, né? Ou em conceitos, e a partir desses conceitos eles tentam investigar. Aqui o que eu faço é uma coerência, né? Há um raciocínio único a conectar todos os capítulos da obra, e cada uma das historinhas, né? O Jones ele conta muitas histórias, é como um passo nesse raciocínio. Eu tento encontrar mais do que uma coerência interna, até um tipo de ordem, né? Sequência, uma ordem lógica, uma ordem em termos de pensamento que se transmite no efeito cumulativo das passagens. E o que foi que eu fiz aqui? Dei-me conta que se eu tivesse feito um trabalho mais ou menos parecido com o Confúcio e o Lao Tzu, no final o valor literário da obra ele ficaria ofuscado, ele ficaria encoberto, né? Então, eu abri mão de todos esses detalhes e eu fiquei apenas com o essencial, né? As histórias, enredo e o pensamento
por trás. Então, em muitas palavras, né, eu acho que essas são as diferenças das três traduções. Que amigas, amigos, eu tenho de explicar um pouquinho, porque vocês, através da explicação de Sinedinho, vocês já percebem que esse trabalho não é fácil, não é baseado numa pesquisa de já quase 2 décadas, né? E Sinedinho próprio, ela fala muito fluente em chinês, já como chineses, e sabe ler chinês antigo. Por isso vocês percebem que essas 3 obras, essas 3 versões inéditas de obras clássicas de filosofia chinesa, valem muito a pena de ler para quem quiser ter um primeiro contato com a cultura chinesa e filosofia chinesa. Por isso agora, professor, de fato, Lao Tzu, Confúcio e Zhuangzi, esses 3, representam um espírito, pensamento de fato diferentes em termos de ética, em termos de visão. Por isso, para nossa audiência brasileira, nossos leitores brasileiros, você pode nos ajudar a fazer um resumo sobre as diferenças entre esses 2 grandes pensadores chineses, para eles possam escolher quem é mais adequado para dar este primeiro contato. Certo. Então eu começo respondendo objetivamente a sua pergunta e depois eu discuto de uma forma mais livre, né? Eu acho que é preciso começar de Confúcio. Porque Confúcio, ele embora talvez não seja cronologicamente o primeiro dos grandes pensadores chineses, né? Muitas pessoas ainda acreditam que Lao Tzu ele é mais antigo que Confúcio, né? Eu acho que Confúcio ele delineia mais ou menos as grandes questões, não só do pensamento chinês, mas as grandes questões que estruturam mais ou menos a vida social chinesa, né? Eu acho que ele deve ser lido em primeiro lugar. Depois, Lao Tzu. Porque Lao Tzu, embora seja visto como uma personagem mais antiga que Confúcio, né? O movimento taoísta, depois nós podemos falar um pouquinho mais sobre isso, o movimento taoísta ele diz que Lao Tzu ele tinha sido mestre de Confúcio, né? E essa tradução ela a que foi consagrada na primeira obra de historiografia geral da China, né, uma obra do século I a.C. Bem, apesar então desse detalhe, né, de que Lao Tzu talvez seja um autor mais antigo de Confúcio, na verdade a obra do Tao Te Ching é claramente uma reação ao pensamento de Confúcio, né? Muito do que o Lao Tzu diz em sua obra é uma negação daquilo que Confúcio vem a propor, né? Confúcio ele afirma que há uma ordem moral na sociedade chinesa, ele elege a família como o locus, né? Assim, como principal espaço em que essa moralidade ela se consagra, e Lao Tzu vem a questionar isso. Ele diz que há uma moralidade suprema, que é uma moralidade natural, que se sobrepõe à lógica particularista da família, né? Então é importante conhecer Lao Tzu e Confúcio, perceber o diálogo que há entre eles e notar que enquanto Confúcio, por um lado, ele fala principalmente, né, sobre questões éticas, todo o resto que há, né, o pensamento político, o pensamento econômico, todo esse pensamento ele é eticizado, ele é moralizado, né? Lao Tzu, por outro lado, ele tenta buscar uma ideia que em chinês chama-se de Ziran, né? Normalmente nós dizemos que é natureza com N maiúsculo, mas essa natureza ela é a forma de ser do universo, né? Uma coisa muito mais ampla do que o mundo natural físico que nós vemos, né? Então Lao Tzu ele parte dessa ideia de natureza, de espontaneidade, e ele lança um desafio a Confúcio. Então Lao Tzu, o ideal último de sabedoria de Lao Tzu é um ideal que vai além daquele, o ideal confuciano de que o sábio é aquele que se situa bem, vive bem na sociedade. Para Lao Tzu, o sábio, ele está bem em sociedade, mas ele
afinal de contas, ele está num estado de unidade com a ordem natural, com o universo, né? E é por isso que para Lao Tzu, esse sábio, ele necessariamente ele deve se tornar o governante da sociedade. Confúcio tem uma visão mais matizada, né? Então eu acho que primeiro Confúcio, depois Lao Tzu e por último o Zhuangzi. Zhuangzi ele é considerado um autor taoísta, né? Mas como tudo no pensamento chinês, né, as coisas não são tão simples quanto elas parecem. Zhuangzi, ele após falecer, ele ficou relativamente esquecido por 500 anos, né? Zhuangzi ele só foi redescoberto pelo final do século III e a partir daí ele se tornou, da noite para o dia, como um dos 3 mais importantes, né, ao lado de Lao Tzu e Confúcio. Então, por que eu estou enfatizando esse detalhe? Em primeiro lugar, Zhuangzi ele é conhecido como um pensador taoísta, mas originalmente ele era visto como outro tipo de pensador, né? Que, aliás, se nós lermos a obra, a parte da obra de Zhuangzi foi escrita por ele, não há menções a Lao Tzu como sendo o seu próprio mestre. O Tao Te Ching ele não é citado diretamente no Zhuangzi. Ou seja, essa relação entre Zhuangzi e Lao Tzu é uma relação complicada, não é uma relação tão de mestre e aluno como a posteridade veio a considerar, né? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós lemos esse texto, nós devemos estar mais atentos ao que ele diz, né? E só baseados nessa nossa leitura, uma leitura substanciada desse texto, nós podemos ir ver qual é a relação que ele tem com o taoísmo, né? Que o Zhuangzi ele tem outras preocupações. O Zhuangzi está mais preocupado com realização pessoal, está mais preocupado com o que ele chama, né, de Zi De, Zi Dai, Zi You, Xiao Yao. São todos conceitos que para nós têm uma certa relação com liberdade, com essa busca de realização pessoal. Então eu acho que se nós deixarmos Zhuangzi falar livremente, né, sem ter uma relação pré-determinada com outros autores, eu acho que essa é uma leitura mais interessante, mais proveitosa. Quando nós lemos o texto, nós damos conta que ele ele resiste bastante a essa questão de você seguir cegamente ao mestre, você tomar o mestre e tudo o que ele diz para você é verdade sacrossanta, né? A crítica que ele faz de Confúcio é justamente um pouco nessa direção, de que Confúcio ele é mais bitolado, ele é mais limitado a seguir as coisas, a aceitar verdades, a se submeter a autoridades da própria tradição. Eu acho que Zhuangzi ele tem uma forma de pensar, mesmo sendo uma obra muito antiga, mesmo sendo uma obra não ocidental, eu acho que há muitas coisas ali que, para os leitores brasileiros, os leitores de língua portuguesa, eu acho que há muitas coisas que são mais familiares. Então acho que uma leitura mais livre, por último, do Zhuangzi, né, várias leituras, elas são mais proveitosas. Uma pergunta pessoal. Sim. Nesta fase, para você, quem é seu favorito? Quando a gente atinge mais ou menos 40 anos de idade, numa fase quase no meio de vida, a gente pensa, tem uma visão diferente, tem uma perspectiva diferente. Talvez Zhuangzi é um pensador que é mais adequado para dar instruções. E outra curiosidade é que, como Analectos de Confúcio, se trata mais de relação entre pai e filho e governador e governado, a gente sente uma hierarquia naquela sociedade que também é sucedido até agora. E em Zhuangzi, a gente não sente essa hierarquia. Pois em primeiro lugar, essa é uma questão interessantíssima, não é? A sociedade chinesa ela é construída em hierarquias naturais, não é? Ainda hoje é assim, isso é inegável. Na China antiga você tinha hierarquia social, né?
Você era nobre ou você era governante ou você era governado, né? Se você era governante, aí tinha uma hierarquia muito complexa, né? Que ia desde a pessoa que abria a porta para os funcionários até o imperador, né? Na China antiga, a hierarquia ela existia para evitar problemas. Quando você sabe quem está abaixo, quem está acima, não existe conflito, né? Porque a pessoa que está abaixo ela não pode se opor efetivamente a seu superior social. Questão, conflitos entre marido e mulher, são coisas muito complicadas. Então você já tinha mais ou menos essa é a mentalidade confuciana, não é? A ideia de harmonia na China ela está assentada na existência de uma hierarquia social. Sem hierarquia você não tem harmonia, não é? Confúcio, ele obviamente, né, ele fala da hierarquia, é um assunto extremamente importante para ele, para o pensamento confuciano, e Zhuangzi aparentemente não trata desse assunto. Porque Zhuangzi ele não vive, Zhuangzi ele vivia, aparentemente, vivia sozinho, vivia isolado nas suas propriedades. Nós não sabemos, Zhuangzi ele diz que era pobre, mas normalmente, Tao Yanmin, todas essas pessoas diziam que eram pobres. Na verdade, elas não estavam a serviço, né? Então esse pobre ele tem a ver, eu não tenho um cargo burocrático. Não significa que elas eram realmente pobres, não tinham nada que comer, né? Zhuangzi, possivelmente, eu acredito que ele tinha uma propriedade, né? Ele plantava, ele tinha servos em casa. E um detalhe importante, né, da relação entre Zhuangzi e a hierarquia social é que ele era amigo de um político muito importante, Hui Shi. Ele era um alto funcionário do país de Wei, né? Ou seja, Zhuangzi não é que ele nega a hierarquia, é que ele vive de uma forma em que ele está fora desse sistema. E daí os leitores eles vão pensar, pois bem, não, eu gosto de Zhuangzi porque ele nega as hierarquias. Não é verdade. Zhuangzi ele está fora da sociedade, né? Confúcio está na sociedade. Se Zhuangzi ele estivesse em sociedade, ele teria que tratar dos mesmos problemas, né? Essa é a grande dificuldade dos intelectuais chineses da antiguidade. Que por um lado, se você abrir a mão da vida pública, a única coisa que você podia fazer era buscar a sua própria realização individual. Você não tinha vários caminhos para as pessoas seguirem, não é? Isso não impede que nós leiamos essas obras do ponto de vista de uma pessoa que vive numa sociedade contemporânea, não é? Mas, minha opinião pessoal, você deve estar atento a que esses livros eles têm um pano de fundo histórico, pano de fundo social. É importante conhecê-los. Eu acho que Confúcio ele também dá caminhos para uma pessoa realizar-se, né? Essa questão de crescimento individual, de avanço, aperfeiçoamento moral, de você aprender a se relacionar com as pessoas, isso é algo que Confúcio ele ensina, e são ensinamentos válidos. Ele não está apenas falando para governantes, ele fala para pessoas que são governadas também. Só que Confúcio, né, como ele trata mais da realidade que nós conhecemos, às vezes ele parece ser um pensador muito mais conservador, não é? Muito mais rígido do que Zhuangzi. Isso não é errado, mas a verdade é que Confúcio ele tinha um ideal político, né, que o motivou a tentar participar ativamente da sociedade. Ele se desiludiu várias vezes, mas eu acho que quem lê os Analects com cuidado percebe que ele também tinha havia um elemento individual na busca dele, havia uma questão de você manter viva uma crença na possibilidade de as pessoas se aperfeiçoarem, de a sociedade conseguir realizar um ideal de paz, de harmonia. Eu acho que todas essas coisas também estão presentes nos Analectos. Em resumo, e também para facilitar os nossos leitores, esses três autores, para você, qual valor, qual ideia, qual conceito deles três, respectivamente, te influencia mais, dá mais impacto a você pessoalmente? Só em resumo, cada um se dá um pensamento? Certo.
Vamos falar num plano ideal, né? Idealização. Nós estamos falando aqui se essas coisas são possíveis, como elas são realizadas. Eu acho que a ideia central de Confúcio é a ideia de Ren, de humanidade, né? O que eu gosto em Confúcio é que o ideal de humanidade, ele não é um ideal absoluto de bem, mas é um ideal relacional, né? A humanidade, ela precisa ser realizada no convívio com as outras pessoas. E isso suscita uma série de questões para nós que tentamos conviver bem com os outros, né? De que maneira nós devemos colocar, como, por exemplo, quando você se relaciona com uma pessoa não boa, né? Com uma pessoa difícil, uma pessoa intratável, como é que você tenta encontrar uma situação em que você continua a agir dentro dos seus princípios, mas você vive de uma forma confortável com ela. Eu acho que Confúcio ele ajuda um pouco nós tentarmos entender essas complexidades, né, da vida do dia a dia. Às vezes nós temos colegas mais complicados, às vezes nós temos chefes, às vezes nós temos, né, parentes. Então, como é que você, numa vida pouco ideal, você vai tentar buscar esse valor, né? Confúcio, o que eu gosto do Confúcio é que ele diz que você não necessariamente você vai conseguir ser Zen todos os dias de sua vida, né? Mas o importante é que você consiga cada vez um pouquinho mais. Isso eu gosto de Confúcio. Com relação ao Lao Tzu, né, o Tao Te Ching, eu acho que o conceito de Wu Wei ele é muito importante. Esse conceito de Wu Wei é uma forma bastante chinesa de pensar, né? No que... O Wei não é uma atitude negativa, que deixa tudo lá. Pode ser negativa, né? Por isso que nós dizemos, nós estamos falando aqui um termo ideal, né? O Wei em chinês ele também tem às vezes uma interpretação demasiado passiva. Mas o Wei, na verdade, sobretudo sendo brasileiro, eu acho que é uma pressão natural de você estar sempre se expressando e assumindo posições, e você está querendo manifestar para os outros aquilo que você tem de bom, né? Eu acho que para nós, culturalmente, nós temos um pouco essa pressão de mostrar nosso conhecimento, mostrar aquilo. Né? Eu acho que o Wu Wei, ele tem uma sabedoria, às vezes, que nos escapa e que é importante nós percebermos, né? Que às vezes para viver bem é melhor você ser um pouco mais calmo, falar menos, né? Agir menos, observar mais e você deixar as coisas seguirem o seu curso, acontecerem como elas são, né? Às vezes a vida é muito assim, você está indo na sua... Se você não tivesse visto o carro passando aqui ao seu lado, você não aceleraria, você iria devagar, né? Depois você vê. Eu acho que o ele tem um pouco isso, né? De você ver uma pessoa que vem aqui no seu encalço, que ela quer algo de repente que você teria, né? Uma vantagem, e você deixa que ela siga na frente, que muitas vezes aquela vantagem ela não é uma vantagem, né? Eu acho que Lao Tzu, ele ensina essa sabedoria prática para nós, né, estamos na meia-idade, ainda não chegou na meia-idade, né? Eu acho que Lao Tzu é esse ponto. Chuang-Tzu, eu acho que tem a ver um pouco com Lao Tzu, mas é uma coisa ainda mais profunda, né? A noção de Xiao Yao. O que é Xiao Yao? Xiao Yao era uma palavra negativa na China antiga. Xiao Yao não era um termo. Xiao Yao queria dizer uma pessoa... Não, o sentido original era aquela pessoa que que não prestava tanta atenção as pessoas exigiam, você tinha que se vestir de uma forma, você tinha que se postar de uma forma, e o Xiao Yao queria dizer aquele que não se disciplina, né, de acordo com as expectativas alheias. Mas em Chuang-Tzu, esse conceito de Xiao Yao é uma forma, mais um estilo de vida, né? Você traduziu aqui no primeiro capítulo? Sim. Xiao Yao é liberdade mesmo? Bem, não. Liberdade. O que eu fiz nesse livro foi escolher temas para cada um dos capítulos, né? E depois eu explico direitinho como é o título em chinês, né? O que é que significa esse título literalmente, porque eu quero, ele começa com liberdade,
né? Aí eu falo sobre vários temas. Falo liberdade, falo sobre sabedoria, falo sobre, depois, beleza, verdadeira beleza, nós vamos falar sobre morte, até chegar ao tal, né? São 7 capítulos, aqui eu mencionei 5 dos principais temas. Então esse Xiao Yao, por que esse conceito ele é bom para uma pessoa que já está na meia-idade ou está entrando na meia-idade, né? Eu acho que esse conceito de Xiao Yao, ele é um pouco, depois de nós passarmos por 20 e tantos anos, aquela etapa em que você quer um pouco ter reconhecimento dos outros, em que você quer competir com os outros, em que você quer, né, aceita os termos, né, que as pessoas dizem para você, uma pessoa de bem é assim, uma pessoa inteligente é assim, uma pessoa de sucesso é assim. Eu acho que o Xiao Yao é uma libertação total, porque o Xiao Yao, ele, no fundo, ele diz o seguinte: olha, faça o que você quiser fazer, mas não faça, assim, não dê o que você tem de melhor para essa, não coloque o seu coração fora de si próprio, não é? Se você gosta muito de um trabalho, ou se gosta muito de uma pessoa, não transforme esse trabalho, essa pessoa, no que dá o sentido à sua vida. Isso é ser coração? Isso eu acho afetivo e material, né? Trabalho é o que traz recompensas materiais, e afetivo, de repente, uma pessoa, um conjunto de amigos. Por quê? Porque a vida, ela continua, as coisas mudam, né? A sua forma de se sentir, de se ver no mundo, ela se transforma a cada momento. E o Xiao Yao é um pouco isso, é onde você está se sentindo feliz no ambiente que você está, você conseguir se realizar nesse momento e deixar de pensar, não é? Se eu for promovido, ou se eu ficar rico, ou se eu ganhar um prêmio, ou se eu, não é? Porque essas coisas, elas não vão realizar, elas são coisas assim, quando elas vêm, elas não vêm daquela forma que nós esperamos ou que nós queremos, né? Não trazem, nós estamos sempre criando felicidades virtuais, né? E quando essas coisas acontecem, elas não são como nós esperávamos, não trazem felicidade, são só mais um passo para nós irmos adiante. Então acho que essa é uma lição muito boa que eu aprendi do Imortal Tzu da China.